Quando nós rezamos, nós estamos buscando da nossa parte uma comunicação com o Eterno. Mas, quando nós estamos consultando as instruções divinas que estão nas palavras escritas, então nós estamos nos colocando numa posição para ouvir o Eterno, para receber instrução. Então, obviamente, ao estar no exercício do estudo, né, nós podemos receber instruções, inclusive específicas. Agora vamos analisar um texto que nós precisamos estar lembrando disso sempre. E uma dica que eu dou para vocês, né, que eu pessoalmente faço isso, é bom você ter sempre alguns textos, né? E quando se trata de você buscar uma resposta ou superar uma situação difícil, os Tehillim são muito adequados para isso. E você manter esses textos e você meditar neles. Textos que falaram com você, né? Aí, digamos que você tem a oportunidade de vir a Israel, né? E você vai num local especial, você pode citar esse Tehillim, né? Você pode ler esse Tehillim e fazer os seus pedidos. Então, eu quero trazer para vocês a análise de alguns pesuquim, alguns versículos que estão no Tehillim Lamed Zain 37, a partir do versículo, né, 3. Então, vamos ler juntos, vamos ler em hebraico e vamos analisar. Né? Existe uma tradução. A tradução, gente, é sempre uma opção. Quando se traduz, escolhe-se uma das opções. O ideal, obviamente, é você ter os textos em hebraico e cada vez que você lê, existe, obviamente, um sentido, mas ele pode aprofundar. E ele pode falar, ele pode ser entendido de maneira cada vez mais profunda. E por isso, a importância do texto em hebraico. Quando se traduz português, inglês, espanhol, seja qual for a língua, foi escolhido uma opção e foi deixado de lado outras opções, porque ao traduzir, você analisou e você chegou a uma conclusão. Com relação a um texto, por exemplo, do Tehillim, obviamente, ou um texto, né, dos profetas, há uma perda. Obviamente, a tradução ainda vai gerar sempre uma perda. Com relação à Torá, a perda é muito grande. Mas por que é muito grande? Né? O que acontece? Para vocês terem uma ideia, entenderem como funciona isso, quando foi dada a Torá escrita, ela foi toda explicada de maneira detalhada, que é conhecido como a Torá oral. Então, a Torá oral é que trouxe todos os detalhes do que fazer, de como cumprir as mitzvot, né, do que significa, do sentido mais profundo, dos detalhes de cada mitzvah, enfim. E a Torá oral, ela veio ali com um resumo, né? É como se fossem os tópicos principais. Quem estuda a Torá oral, quando estuda a Torá escrita, a identifica.
Falar, isso está falando sobre aquele assunto. Ah, esse versículo, ele está insinuando aquela instrução que a gente aprendeu na Torá oral. Então, quando a pessoa, e esse é o objetivo, obviamente, quando a pessoa se converte, ela começa a estudar o Talmud. E esse é o objetivo, que ela vai começar a entender. E aí, quando ela lê a Torá oral, ela entende, às vezes, um texto, um versículo, eu diria para você que é praticamente impossível você entender todo o significado dele sem você ter estudado a Torá oral, porque não tem como, né? O sentido, às vezes, dele está longe de ser o sentido lógico ou que pode ser captado através de uma reflexão lógica. Que às vezes tem uma palavra que, através daquela palavra, que é uma palavra a mais, ela está levando a uma compreensão de algo que aparentemente não teria nada relacionado ao texto em si. Então, por isso que a tradução da Torá, ela vai realmente dificultar extremamente o entendimento, a menos que a pessoa tenha o conhecimento da Torá oral. Então vamos lá, gente. O Terrilim 37, vamos começar com o versículo 3. Diz assim: Betar Ba'Shem. Então, confie em Hashem. Né? Confiança não é só acreditar, é depositar realmente uma confiança, né? Que envolve uma entrega, né? Então, por exemplo, uma criança, um bebê, ela consegue dormir nos braços da sua mãe. Isso é uma total confiança. Se a mãe, Hasve Shalom, soltasse o bebê, né, poderia falecer, poderia bater com a cabeça, Hasve Shalom. Então, o bebê tem a capacidade de dormir nos braços da mãe, porque isso é confiança. Confiança é entrega, é se colocar nas mãos, né, daquela pessoa e saber que ela quer o seu bem e jamais vai fazer um mal para você. E tudo vai ter um propósito. Então, confiança é um sentimento muito profundo. Agora, um bebê, né, na mão de um estranho, ele vai chorar, ele não vai relaxar. Não é verdade? Não vai relaxar. Não é a mãe, não tem o cheiro da mãe, não tem, né, a característica da mãe. Não vai dormir no braço de um estranho. Não confia na pessoa. Então, a confiança faz com que a gente deposite essa, né, a gente tenha condições de nos entregarmos. Então, a primeira lição é Betar Ba'Hashem, confie em Hashem. Vá ser tov e faça o bem. Então, não é só fé, é fé, mas a devida ação. Como é que eu faço o bem? Qual é o referencial para fazer o bem? É a Torá. As instruções da Torá. A Torá me ensina o que fazer. Não é um conceito que eu vou deduzir só pelos costumes, né, do que eu aprendi com os meus familiares, ou com o lugar onde eu moro, ou a cidade, ou o país. Não. A Torá é que vai ser meu referencial. Obviamente, se as pessoas que estão ao seu redor ensinaram a Torá, então é o costume que você aprendeu também das pessoas, dos seus pais, ou se eles ensinaram a Torá. Mas o referencial é a Torá. Então, confie no Eterno, mas faça o que é correto, né? Não é só a fé, só a confiança vai resolver tudo. Não. Você confia, né? E faça o que é correto. Haja segundo a Torá. Então diz, né? Betar Ba'Hashem, confie em Hashem, vá ser tov e faça o que é correto. Faça o que é bom. Vá ser tov e faça o que é bom. Shehan Eretz.
Aí você fala assim: eu quero morar em Israel. Eu não quero só morar, eu quero me estabelecer, eu quero ser plantado na terra. Tem gente que mora em Israel e nem todo mundo que mora em Israel está plantado no sentido dessa palavra. Essa palavra não é só morar. Dessa mesma palavra vem a palavra Shekhinah. Então, Shechan Eretz, tem vários sentidos, mas um deles seria realmente ser plantado na terra, mas está realmente bem com a terra. A terra de Israel, ela acolhe bem aquele que está para cumprir as mitzvot, aquele que está conectado com a Hashem, aquele que tem a Shekhinah. Então, se confiarmos no Eterno e fazermos o que é bom, e o que é bom está na Torá, então vem uma promessa. Shechan Eretz, você vai habitar na terra, mas habitar no sentido de habitar tendo a Shekhinah, tendo a presença divina, realmente habitar de fato, não só está morando, mas está morando, está plantado na terra e está de acordo com o propósito da terra, né? A terra de Israel, ela está, ela acolhe aquele que, de uma maneira plena, aquele que está seguindo a Torá. Aí ele continua, né? Esse é o segredo para quem quer morar em Israel. Então, continuando. Shechan Eretz, Ure Emuná. Muito difícil a tradução, porque Ure vem de Roê, de uma pessoa que cuida das ovelhas. Então, é difícil traduzir, né? Você precisa Ure Emuná. Então, cada um vai traduzir aqui em português. Vamos ver como é que está a tradução aqui. Ele fala, e te nutrirás com a fé. Você vai se nutrir de Emuná. É uma forma, é uma interpretação. Você poderia também traduzir de outra maneira. Você poderia traduzir, já que essa palavra, né, ela vem de roer, ela vem de uma pessoa que cuida das ovelhas, né? Então, ure, muná, você podia traduzir também uma pessoa que vai ser guiada através de emuná, é outra tradução. Então, é uma pessoa que vai tomar decisões através da emuná, uma pessoa que vai viver tendo como referência a emuná, e não a fé, e não os pensamentos, a razão, né? Uma leitura só lógica das coisas, mas vai entender através da emuná, da fé. Muito bem, continuando. Aí ele fala, Veit anag al Hashem. Veit anag quer dizer você ter a sua alegria, o seu deleite, o seu prazer, né? Você sentir prazer, sentir deleite. Então, você, né, começar nas rezas, no estudo da Torá, né, no serviço divino, você começar a sentir prazer, né? Você está fazendo a reza, você fecha os olhos, sente, né, a presença divina, Shekhinah, e aquilo traz para você um sentimento de gozo, de prazer, de deleite. Então, quando você chega nesse nível espiritual, né, um nível que você tem prazer, deleite, é muito interessante, porque ele diz o seguinte, né? Veit anag al Hashem, né? Se deleite, né, em Hashem, aquele que tem essa capacidade de se deleitar em Hashem, deleite-se em Hashem, né? Veiten lecha, e será dado a você, para você, Mish alot libecha, os pedidos do seu coração. Então, primeiro, confie em Hashem, faça o que é certo, haja segundo a Torá. Você vai ser plantado na terra, né, com a presença divina, e você vai ser guiado através de Emuná.
Não através das circunstâncias, através de emuná. E aí ele continua. Agora, se deleite em Hashem, então você se deleita no estudo, se deleita na reza, e aí será dado para você, né, os pedidos que estão no seu coração. Se tem aquele pedido bons, obviamente, né, necessidades que você tem, livramentos, enfim, está dizendo que vai ser assegurado que você vai alcançar isso. E continua. Gol al Hashem darkecha. Né? Vamos ver como é que ele traduz aqui. Orienta teus caminhos para o eterno. Outras traduções diz, entrega o teu caminho ao eterno. A palavra gol, né? Gol al Hashem darkecha, tem a ver com descobrir, tem a ver com revelar. Então, aqui a gente poderia entender várias coisas através desse texto. Nós vamos tentar entender nosso caminho através da nossa conexão com Hashem. É uma maneira de entender o texto. O que isso quer dizer? Você, digamos, está tentando vir para Israel, mas há uma resistência, há uma dificuldade, ou você está tentando se estabelecer em Israel, mas há uma dificuldade, qualquer coisa, ou situações na sua vida, dependente de estar em Israel, mas circunstâncias que estão acontecendo com você, ou no seu trabalho. Como é que você enxerga isso? Existem duas maneiras. Você pode falar, não, o problema que eu estou tendo é porque essa pessoa está me causando problemas. Eu não estou conseguindo isso porque aquela pessoa não quer me ajudar. Não, a minha dificuldade é que as pessoas são muito egoístas. Ou seja, você pode fazer uma leitura da sua vida baseado, tendo como referencial simplesmente as pessoas ao seu redor, como se elas tivessem o pleno controle sobre sua vida. Aqui, o que a gente pode tirar desse texto é outra análise. Tudo que está acontecendo com a minha vida, e eu vou entender os meus caminhos, eu vou descobrir eles através do meu contato com a Kadosh Baruch Hu. Então, se há uma resistência, se essa resistência está ocorrendo por um problema interior, por uma circunstância, ou por um problema que você está tendo com alguém, não interessa. O ponto é, por que está ocorrendo essa resistência? E eu preciso descobrir isso através do meu relacionamento com o Eterno. Qual é o tikkun que eu preciso passar? Qual é o motivo dessa dificuldade? Então, você não está à mercê das pessoas ao seu redor. Você está, na verdade, à mercê, né, do Eterno. É o Eterno que está controlando as coisas e você precisa conversar com o Eterno. Então, essa parte, você precisa descobrir, né, e essa palavra gol, ela tem a raiz nesse sentido de descoberta, de revelar. Então, você precisa descobrir o que está acontecendo com você, né? Dentro de uma perspectiva do seu relacionamento com o Eterno. Ele é que está no controle. Então, se de repente surgir um obstáculo, surgir uma dificuldade, você tem que buscar o Eterno e entender qual é a lição que você precisa aprender. E quando você aprender essa lição, então o obstáculo vai embora. E esse Terrilim, ele fala sobre isso, porque ele fala sobre a pessoa que está preocupada, que tem um perverso prosperando, e você fala, mas como é que pode, né? Ou algo ruim, a pessoa está analisando de uma maneira errada, fazendo uma leitura errada. Então, o objetivo desse Terrilim é explicar para você que o Eterno está no controle de tudo.
Agora, você precisa aprender a ouvir. E você precisa assumir responsabilidade pela sua vida. Então, eu não estou dependendo, não estou à mercê das pessoas. Você não está à mercê das pessoas. Não é alguém que vai é, colocar um obstáculo intransponível que você não vai poder fazer o que você quer. Não. Você vai resolver suas situações com o Eterno. E aí o obstáculo pode ser removido. Mas ele vai ser removido quando você resolver o problema pelo qual o obstáculo foi colocado naquele local. Então não adianta focar no obstáculo. Tem que focar porque ele está ali. E isso você vai descobrir no seu relacionamento com o Eterno. Então esse é o ponto, gente. Aí ele continua, né? Gol al Hashem darkecha, né? A perspectiva que nós estamos analisando é descubra, né, o que está acontecendo com você, os seus caminhos, através da sua conexão com a Hashem. Ou, num outro sentido também verdadeiro, entregue o teu caminho a Hashem, ou seja, confia nele, entrega a Hashem, né? Não se revolte contra as circunstâncias, entrega a Hashem. E entregando a Hashem, você vai também ter a capacidade de entender, né? Ou a tradução que ele deu aqui, deixa eu ver qual foi, orienta teu caminho para o eterno. É também uma tradução. Você vê, se você traduz, você coloca uma tradução, você fez uma escolha, mas você perdeu toda a lição. Essas palavras, Gol al Hashem Darkecha, era a lição dela. Você pode talvez escrever uma folha de tradução, só que se você for traduzir um livro assim, então o livro vira né, 10 edições, 10 versículos, né, fascículos do mesmo livro. Então, na verdade, a tradução ela escolhe uma interpretação só. Mas a gente está vendo que uma frase como essa tem várias possibilidades de entender e todas elas são verdadeiras. Continuando. Uftar alav. Então, você vai entregar, se orientar, como você quiser traduzir. Uftar alav, ou seja, mais uma vez, e confie nele, e completa, vehu, ele, e a ser. E ele fará, né? Então, ele agirá. Então, na medida que você teve essa confiança, você assumiu responsabilidade pelos seus problemas, não é o obstáculo em si. O obstáculo está ali porque tem algo dentro de você. Você tem que assumir a responsabilidade. Ah, aquela pessoa está me impedindo. Não, a pessoa não está me impedindo. Aquela pessoa se tornou um obstáculo porque tem algo dentro de você. Precisa ser resolvido. Quando isso for resolvido dentro de você, aquela pessoa não vai ser mais um obstáculo para você, né? Então, esse é o ponto fundamental, né? E aí continua a próxima parte. Vê otsi raor. Então, ele vai tirar como a luz tzidkecha. Tzidkecha, a tua justiça. Então, quando você corrigir o problema, quando você buscar a Hashem e se corrigir, e o obstáculo for tirado, então a sua atitude correta, a sua justiça, a sua confiança em Hashem, o fato de você estar fazendo o que é correto, o fato de você ter descoberto o seu caminho através da sua conexão, isso criou uma justiça em você e ela vai ser revelada como uma luz. Ela vai trazer luz para você, toda, né, essa situação. E você vai ser honrado com essa luz. Ele vai tirar para fora a sua justiça como uma luz. E completa. O Mishpatecha Katsohoraim. E o teu julgamento como o meio-dia, né? Como o sol do meio-dia. O que ele quer dizer? Ele vai trazer um bom julgamento para você, o seu direito, né? Agora, se você passa a vida
os outros. Não consegui porque o fulano não me ajudou, porque aquela pessoa não quer me ajudar, ou porque aquela outra pessoa está me causando um problema, ou porque minha circunstância não permite. Eu tenho uma situação que não dá, eu não tenho condições. Ou seja, logisticamente eu não consigo. Então, se você está colocando a responsabilidade de algo que você tem que fazer nas pessoas que estão ao seu redor, ou porque elas estão impedindo você, porque não ajudam você, e nas circunstâncias, e você não está realmente buscando o eterno, então você não está assumindo responsabilidade e você não está confiando e buscando de fato o eterno e agindo da maneira correta, então a sua justiça ela não vai rasver Shalom, ela não vai ter, não vai vir, não vai ser tirada como a luz. Você vai ficar embotado nessas circunstâncias. Mas se você tomar a decisão correta, se você realmente tomar a decisão correta, se você buscar entender o que você tem que corrigir dentro de você, se você buscar agir segundo a Torá, se você realmente confiar em Hashem, se você assumir responsabilidade sobre a sua vida e não ficar colocando a culpa nos outros, então ele diz: vai acontecer um bom julgamento sobre você e a sua justiça sairá como a luz.